Vamos falar sobre a fé. Vamos pensar, meditar sobre a fé. O capítulo 19 começa com uma colocação de Kardec de um trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 17, que diz o seguinte, falando de Jesus: quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu: Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram em ter com Jesus em particular e perguntaram: por que não pudemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhe Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois, em verdade vos digo, se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a essa montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Então, esse título do capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, é baseado neste trecho do Evangelho de Mateus, em que Jesus disse: se você tiver fé, não precisa ser muita, né, do tamanho de um grão de mostarda, o grão de mostarda é bem pequenininho. Então você diz para a montanha: você mexe daí e ela se mexerá. A doutrina espírita utiliza uma nomenclatura sobre o assunto de tornar as pessoas libertas de seus perseguidores espirituais. Isso é um assunto, um trabalho de amor que é feito nesta casa centenas de vezes por semana. Mas nunca usamos a expressão expulsar espíritos, expulsar demônios. Por quê? Porque quando alguém está acompanhado, quando tem um perseguidor, quando nós temos perseguidores espirituais, o que é um fenômeno razoavelmente comum, esses perseguidores só nos perseguem porque nós fizemos muita judiação, muito mal com eles há muito tempo atrás. Então agora eles estão ligados fluidicamente para que a gente se aproxime pela simpatia, pelo amor. E todo o trabalho dos espíritos é feito dentro daquela notícia de Jesus, daquele ensinamento de Jesus que diz assim: 70 vezes 7 vezes, perdoai, perdoai, 70 vezes 7 vezes. E o Emmanuel acrescenta: 70 vezes 7 vezes a mesma falta. Ou seja, temos que ter sempre muito perdão. E nunca usamos aqui a expressão expulsar, e sim usamos a expressão conquistar pelo amor a liberdade, tanto do perseguidor como do perseguido. Por que os discípulos de Jesus, mesmo com muita boa vontade, não conseguiram libertar o menino? Jesus foi lá, falou com a entidade que estava perturbando aquele menino, obsidiando aquele menino, e rapidinho ele conseguiu libertar o menino. A entidade se afastou pelo poder imenso de Jesus. Por que que os discípulos não conseguiram? E a gente viu que Jesus explicou: por causa da falta de fé. Ele disse, embora eles tivessem empenho, tivessem boa vontade, faltava-lhes a confiança. Confiança em Deus e confiança nas próprias capacidades.
Isso acontece muito conosco também. Temos falta de fé. Temos dificuldade de vencer situações difíceis em nossa vida, porque a gente não tem muita confiança em nós próprios e às vezes até nos falta confiança na bondade divina, no auxílio divino. Neste estudo que estamos fazendo, é bom a gente ter uma ideia, fixar um pouco nossa atenção no conceito de fé. Ao longo do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Kardec usa a palavra fé com dois significados. Primeiro, ele fala do significado da fé em Deus, da fé nas afirmações e nas prescrições de uma religião. E ele chama isso de fé divina, fé religiosa. E num outro momento, em outros momentos, ele usa a palavra fé para significar confiança que uma pessoa tem nas suas próprias capacidades. É muito interessante a gente lembrar isso. Na fé religiosa, a gente tem que lembrar tanto da confiança em Deus, nos espíritos elevados que trabalham em nome da divindade, auxiliando a humanidade, auxiliando a nós, e também nas recomendações da religião que a gente segue. Isso é fé religiosa. A outra é fé humana. Num sentido moral, as montanhas a que Jesus fala que a fé remove são as dificuldades, as resistências, a má vontade das pessoas, o interesse material que às vezes perturba. A gente quer chegar a um determinado resultado bom, mas por causa do interesse dos outros a gente não consegue, aparece má vontade. Por causa do egoísmo. Às vezes, pelo egoísmo, a gente impede que alguém chegue a um bom resultado num trabalho, numa atividade de caridade, etc. Uma coisa muito importante também é a gente lembrar que a fé religiosa é muito importante ser exercitada racionalmente. Quando ela não é racional, quando a gente não raciocina sobre as afirmações que uma religião nos propõe, então a fé chamada fé cega. Quem acredita nas afirmações religiosas sem meditar, sem raciocinar, está exercitando o que o Kardec chama de uma fé cega. O contrário da fé cega é a fé raciocinada, onde a gente medita, onde a gente raciocina, analisa tudo que nos é proposto pela religião que a gente está praticando. Quando a fé cega chega a um exagero muito grande, ela dá origem ao fanatismo. O fanatismo é uma coisa terrível, porque é uma ação, em geral, violenta, reações violentas que as pessoas têm quando contrariadas em sua fé cega. Fanatismo junto com a cegueira da fé, acrescenta-se a intolerância. E isso gera tragédias, como nós temos observado pelo mundo afora nos dias de hoje. Não é há 1000 anos atrás. Há 1000 anos atrás era pior, porque havia mais fanatismo e ele era mais violento. Kardec também analisa os conceitos de fé robusta e fé vacilante. Fé robusta é uma confiança inabalável nas próprias forças, então estamos falando da fé humana, e na fé em Deus,
nas questões de religião, nas afirmações de uma religião, então a fé religiosa. Essa fé inabalável, essa fé robusta, garante a nós a certeza. Quando a gente tem fé robusta na nossa capacidade, nós então somos capazes de dizer, vou chegar lá. E acabamos chegando. Tem um exemplo fantástico sobre a pessoa que tem fé robusta. É muito conhecido, que é o caso daquele célebre artista italiano da idade renascentista, o Michelangelo. Michelangelo era muito procurado para fazer pintura, porque ele pintava maravilhosamente, mas ele adorava a escultura. Então, sempre que podia, sempre que ele tinha uma encomendinha de escultura, e ele acabou arranjando grandes encomendas, ele parava toda a pintura para esculpir. E perguntaram uma vez para ele como é que ele fazia aquelas coisas lindas, como a estátua da Pietà, como Davi, muitas outras coisas geniais que ele fez. E ele respondeu com uma simplicidade, mas a ideia da fé robusta estava lá dentro. Ele dizia assim, eu vejo a figura dentro do bloco de mármore. Aí eu descasco o que está sobrando do mármore. Eu vejo a escultura pronta. É isso que a fé robusta nos traz. Nós precisamos ver o trabalho que a gente quer realizar, a meta que a gente quer atingir, prontinha, dizendo assim, eu sou capaz. Aí a gente só tem que tirar o que falta, aquilo que sobra. Isso é trabalho. O Michelangelo trabalhava demais, sem parar. Mas ele fazia isso com aquela fé que não tinha conversa. Por que é importante a compreensão dos problemas e das situações, bem como a confiança em Deus, para a gente ter certeza de chegar a atingir uma determinada meta? Quando a gente tem um problema, quando a gente fixa um objetivo e a gente tem que resolver o problema, tem que trabalhar para chegar no objetivo, nós temos que raciocinar. Raciocinar faz muito bem. Além de evitar o Alzheimer, coisa muito importante, o exercício do nosso raciocínio, também ele é mais importante para a maioria das pessoas que não tem nem o gene do Alzheimer. É muito importante raciocinar para a gente ter uma ideia clara. Primeiro, qual é o problema? Segundo, o que eu devo fazer para chegar à solução? Quais são as alternativas? Qual é a melhor alternativa? Segundo, tendo analisado, às vezes tem duas alternativas que nós estamos na maior dúvida. Aí a gente vira para Deus, olha para cima e fala, Senhor, faz favor de me dar uma inspiraçãozinha. Por quê? Porque eu já fiz a minha parte. Eu analisei, eu estudei, eu raciocinei. Agora eu preciso chegar numa solução. E quando a gente resolve, quando a gente decide é por aqui, nós podemos estar certos de que a gente fez tudo o que podia e que chegamos no melhor caminho. Aí é a hora de ter fé na nossa capacidade, na nossa análise, na nossa decisão e trabalhar certo de que vai dar certo, de que nós vamos chegar onde a gente quer. Fé humana também é importante. É importante a fé, a gente conjugar também a humildade. Por quê? Porque acontece o seguinte, para evitar aquela tentação da presunção. A presunção é o filho do orgulho. O presunçoso é cheio de orgulho.
E ele sempre se avalia de uma maneira muito exagerada. Pede-se qualquer coisa para o presunçoso, ele diz, pode deixar comigo, eu dou conta. Nem pensou para saber se dava conta mesmo, mas ele é tão autossuficiente, é tão orgulhoso, que ele diz, não, deixa comigo, eu dou conta. Isso dá problema. E toda vez que a gente tem uma demonstração de orgulho, a gente pratica o orgulho, nós perdemos o auxílio dos bons espíritos. Então a gente fica prejudicado com isso. A gente tem que ter um conceito de humildade, e o conceito de humildade inclui uma análise justa das nossas capacidades. O humilde não é aquele que chega e diz assim, não dou conta, eu não sou nada, eu não presto para nada. Não, não é isso não. O humilde é um cara assim, olha, eu estudei bastante, então eu sou capaz de resolver este problema. Eu li bastante, então eu sou capaz de traçar um rumo. Eu meditei, eu raciocinei, eu já vi as experiências dos outros. Então eu tenho essas capacidades nesta área, por exemplo, na matemática. Agora, quando chega na área da arte, eu vou ter que consultar minha netinha, porque ela estudou muito mais do que eu. Então eu sou melhor em matemática do que em arte. Este é uma avaliação equilibrada que uma pessoa faz de si próprio, avaliando os pontos em que ele tem mais capacidade e avaliando os pontos em que tem menos capacidade. A humildade é equilibrada. A autoavaliação humilde é equilibrada. Conhecemos os nossos valores e as nossas limitações. O presunçoso não, acha que pode tudo, é diferente. Então, quando a gente é humilde, podemos pedir a ajuda dos bons espíritos. Certamente vamos conseguir. Agora, vamos ver um pouco sobre aquela pergunta que foi feita pelo Gil no início dessa nossa conversa. É verdade que a fé tem poder? Nós vimos uma leitura do Evangelho de Mateus em que Jesus conversou com o Espírito e a criança ficou livre da perturbação espiritual. Só Jesus pode fazer isso? Vamos estudar um pouco para responder a essa pergunta. Para isso, nós temos que estudar um conceito da doutrina espírita, chama ação magnética. Essa ação magnética, ela não é aquela que nós estudamos na física. Magnetismo na física é uma coisa, é uma ação à distância. Magnetismo na doutrina espírita é outra ação à distância. Não são ligadas pelas mesmas leis, não são regidos pela mesma lei, embora nós estamos usando a mesma palavra, magnetismo. Mas a física é uma coisa, na doutrina espírita é outra coisa. E nós vamos estudar agora o conceito de magnetismo, de ação magnética, na doutrina espírita. Para isso, nós temos que entender que no universo existe um componente básico do qual são compostos todos os tipos de matéria. Chama-se fluido cósmico universal. É um assunto que é estudado no Livro dos Espíritos de uma maneira bem reduzida e de uma maneira mais detalhada no livro A Gênese, os dois de Kardec. E Kardec nos ensina que o fluido cósmico universal se apresenta no universo em dois estados. O estado de condensação ou ponderabilidade tem peso, que é do qual são feitos todos os corpos materiais. Tudo que nós chamamos de matéria
é feito, segundo Kardec, de fluido cósmico universal na forma condensada. O outro tipo de fluido é o fluido na forma eterizada ou imponderável, não tem peso. E os corpos que são feitos de fluido cósmico universal condensado são regidos pelas leis da física, todas as leis da física. Os corpos que são regidos e os fenômenos que são regidos no fluido cósmico universal eterizado são chamados fenômenos espíritas. Um exemplo muito forte de fenômeno espírita é o fenômeno da sintonia, sintonia mental. Duas mentes podem se aproximar do ponto de vista mental, não é físico, por esse processo de sintonia. E isso se dá pela afinidade, isso se dá pelo tipo de pensamento e de sentimento que as pessoas estão naquele momento. Vou dar um exemplo. Imaginem que duas pessoas estão conversando e os dois gostam muito de fotografia. A conversa vai ficando, sem que eles percebam, eles vão aprofundando no assunto da fotografia, falando sobre técnica, falando sobre equipamento, falando sobre arte fotográfica, falando sobre grandes fotógrafos, de Sebastião Salgado e não sei o quê. Quando os dois dão conta, passaram-se várias horas. Meu Deus, parece que não passou nada. Aquela coisa assim. Um vai falar, o outro diz, já sei o que você vai falar. Isso é sintonia mental. A sintonia mental pode ser feita, por exemplo, entre duas mentes encarnadas, que foi o que eu falei, o exemplo que eu dei agora há pouco. Pode ser feita também entre um encarnado e um desencarnado. E pode ser feita entre dois desencarnados. Por exemplo, no caso, o nosso irmão Luiz Sérgio, no primeiro livro que ele escreveu, psicografado, depois que ele faleceu, Luiz Sérgio era um aluno da UNB, funcionário do Banco do Brasil, aluno de engenharia elétrica. E ele faleceu voltando de São Paulo, quando houve a primeira corrida de Fórmula 1 no Brasil. Alguns alunos foram a São Paulo assistir. Na volta houve um acidente e ele desencarnou. Os outros não. Um tempo depois ele começou a dar mensagens e acabou ditando vários livros. O primeiro livro, que ele ditou para uma médium chamada Alaide, tem o nome de O Mundo que Eu Encontrei. Nesse livro, logo um dos primeiros capítulos, é chamado A Inspiração Era Eu. E conta a história que o Luiz Sérgio conta a história que ele estava sendo treinado no plano espiritual para ser anjo da guarda, para ser espírito guardião. E ali, ele então, junto com outros colegas, é uma classe, eles saem para fazer trabalho prático. E aparece uma situação em que é necessário o apoio de um anjo da guarda, e o mentor então diz para o Luiz Sérgio, agora é você que vai praticar. Aí era o seguinte a situação, tinha uma criança desaparecida numa fazenda. A criança saiu para brincar e perdeu-se no mato. Só que era muito mato e pouca gente para procurar, a mãe ficou desesperada, o pai ficou nervoso e saíram para procurar, não sei o que e tal. E o Luiz Sérgio, sabendo onde estava a criança, escolheu o pai, porque ele estava menos nervoso e começou assim, ficando bem pertinho dele, tentando estabelecer uma sintonia mental, dizendo assim, vai por aquele caminho, vai por aquele caminho. Jesus fazer com que ele consiga
entender que ele tem que ir por aquele caminho. E o homem ia para lá, ia para cá e não achava a criança. Uma certa hora, parece que deu um estalo na cabeça dele, ele saiu correndo por aquele caminho, achou a criança. De noite, juntaram-se na casa desse casal uma porção de gente. Foram festejar o encontro da criança, porque a mãe já tinha feito uma bagunça, uma confusão, chamou as amigas e todo mundo ficou preocupado e tal. Depois que achou a criança, eles foram lá para festejar. E aí o pai da criança estava todo orgulhoso, dizendo que a mulher estava nervosa e ele saiu sozinho procurando a criança, e aí ele teve uma inspiração, foi por aquele caminho e achou a criança. E a frase final dessa mensagem diz assim: a inspiração era eu, o Luiz Sérgio contando. Mostrando para nós como funciona a sintonia mental entre um desencarnado, trabalhando no bem, e um encarnado. A gente, para receber, tem que ficar calmo. A mãe ele não conseguia passar mensagem nenhuma, porque a mente dela estava completamente bloqueada pelo desespero. Ele procurou o pai que estava mais calmo, pediu forças a Deus, bênçãos a Deus, e crente que ia passar a mensagem ficou dizendo assim: vai por aquele caminho, vai por aquele caminho. Isto é sintonia mental de desencarnado para encarnado. E acontece também a sintonia mental para o mal. Os perseguidores ficam atormentando, botando ideia negativa na cabeça da gente, até a gente atender ou responder negativamente, dizendo não. Aí nós cortamos a sintonia. Então, o fluido cósmico universal, nessa forma eterizada, dá origem a esses fenômenos, como, por exemplo, a sintonia, a mediunidade, que é uma forma especial de sintonia. E nós usamos sempre aqui fluido cósmico universal na forma eterizada. É uma expressão enorme. Os espíritas abreviam isso dizendo fluido. Muitas vezes vocês vão ouvir falar fluido, e a maioria das vezes a gente sempre sabe se está falando de fluido material ou fluido espiritual, fluido cósmico universal eterizado, pelo sentido da frase. Quando eu digo assim, o ar é um fluido, a água é outro. Nós estamos falando de fluidos da física. Quando nós falamos, fulano estava orando, produzindo bons fluidos, nós estamos falando de fluido cósmico universal na forma eterizada. Então, a ação magnética é a atuação da mente de uma pessoa sobre outra. É uma ação à distância. Pode ser a pequena distância e pode ser a longa distância. Pelo pensamento e pela vontade, uma mente, a nossa, pode comunicar uma qualidade ao fluido, e esse fluido recebe pela energia que a gente coloca, como se fosse uma impulsão. Gera-se como se fosse uma onda que se propaga no universo até o objeto. Por exemplo, quando eu digo assim, meu Deus, por favor, abençoa meu netinho que vai fazer um trabalho importante. Cheio de amor, cheio de fé, cheio de vontade de ajudar, intensamente. Ocorre uma ação à distância. Portanto, uma coisa muito importante. A prece e o passe são exemplos da ação magnética. E o Kardec nos diz que quanto maior for a nossa fé, maior será a energia,
mais forte, melhor a qualidade que nós vamos imprimir ao fluido cósmico universal. Portanto, o efeito é mais importante. O efeito é maior. Então, fé, pensamento e vontade são as três coisas que nós temos que cultivar para podermos fazer uma prece eficaz. Nós podemos, com todo o amor, pedir a um perseguidor de um familiar nosso que deixe disso, que perdoe 70 vezes, 7 vezes. Claro que nós podemos. Nós podemos fazer isso rezando mecanicamente, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Amém. Não. A oração não pode ser feita, não deve ser feita mecanicamente. Nós podemos rezar um Pai Nosso meditado, cheio de fé. Quando a gente fala Pai Nosso que está no céu, nós temos que pensar que estamos nos dirigindo ao Criador do universo, que não só está no céu, mas está na terra. Manifesta-se em todas as suas criaturas, está em todos os planos do universo. Santificado seja o vosso nome, nós estamos dizendo assim, queremos que você seja honrado, porque você é um santo. Venha a nós o vosso reino, nós estamos pedindo que o reino de Deus, que é toda bondade, seja implantado aqui na nossa humanidade. E assim nós vamos orando, raciocinando em cada frase. E quando ela diz assim, perdoa nossas ofensas à lei, assim como nós perdoamos aqueles que nós ofendemos, nós não podemos esquecer disso depois e sair distribuindo bofete por aí. Temos que perdoar. Quando desejamos ajudar alguém e estamos cheios de fé, nós focalizamos nosso pensamento e nossa vontade numa prece, suplicando ao Pai Celestial ajuda para aquela pessoa. Qualquer um de nós pode fazer isso. Você que me escuta pode fazer isso. O fluido cósmico universal recebe a energia da nossa fé e da nossa vontade. Esse fluido assim modificado, as pessoas que entendem um pouco de técnica, esse fluido foi modulado pelo nosso amor. Ele se propaga e vai atingir a pessoa a quem queremos beneficiar, esteja onde estiver. Essa mudança de qualidade, essa impulsão ao fluido é que nós chamamos de ação magnética. E que ocorre na prece, ocorre no passe e em outras coisas também. Ocorre também para o lado do mal. E, portanto, nós temos que ter cuidado com aquilo que nós pensamos, com aquilo que nós vibramos de energia, de sentimento, na direção dos outros. Até para não causar mal sem querer. Quanto mais forte a fé, estamos repetindo, quanto mais forte o pensamento, quanto mais forte a vontade, maior a energia da corrente fluídica que vai beneficiar a pessoa ou o espírito, que é objeto da nossa ação. Sim, porque nós podemos orar também pelos espíritos. E isso é uma coisa fantástica, porque esse tipo de ação magnética transpõe a barreira da morte. Nós temos uma pessoa a quem nós amamos muito, que desencarnou, está no plano espiritual. Nós podemos e devemos enviar as nossas vibrações de amor, o nosso pensamento, a nossa ternura, sem desespero, naquela direção, pedindo a Deus, ainda por cima, que abençoe aquele espírito. Essa mensagem será recebida. Quanto mais o outro
estiver conseguindo elevar sua vibração, melhor. Mas mesmo aqueles espíritos que estão em grande sofrimento no plano espiritual são envolvidos pelo nosso amor. E isso lhes dá conforto. O passe funciona do mesmo jeito. Quando nós vamos receber o passe, alguém, um passista, em geral, coloca suas mãos sobre nós, não precisa tocar. A ação magnética se faz à distância. E ali, ele pede a Deus, abençoa esta pessoa que veio receber o passe. Protege, ampara, esclarece, ilumina, ajuda. É isso que o passista faz. Ação magnética. Quando o passista ora, vem junto a ele uma entidade que trabalha em nome do amor divino e faz a mesma coisa. Então, cada vez que nós estamos tomando passe aqui na comunhão, tem duas pessoas atuando, um encarnado e um desencarnado, para nos ajudar. É uma bênção. Resolve o nosso problema de ganhar na loteria? Não. A menos que a gente vá, a sorte caia para nós. Mas isso não resolve. Mas resolve para nos dar força, luz, esclarecimento, consolação, orientação. Tanto na prece como no passe, nosso pensamento e nossa vontade devem estar intensamente focados pelo desejo de ajudar. E quem vai receber tem que fazer mais como o pai da criança do que a mãe. Nós não podemos chegar no passe desesperados, sem conseguir raciocinar, sem calma, desequilibrados, porque vai funcionar não tão bem. Se a gente nos preparar, nós vamos chegar sintonizando mentalmente com o passista encarnado, com o passista desencarnado. E vai ser bom. Vamos falar um instante sobre a condição da fé inabalável. O Kardec já tinha falado para nós, a gente já recordou aqui, a diferença entre a fé cega e a fé raciocinada. E a fé cega produz muitos incrédulos, porque exige que a pessoa abdique do raciocínio, que é uma qualidade nobre do ser humano. E a condição da fé inabalável, diz o Kardec, é que ela seja raciocinada. Então, no capítulo 7, no item 7 do capítulo 19, que fala sobre a fé, no livro do Evangelho, o Kardec diz assim: fé inabalável só é aquela que pode encarar de frente a razão, sempre, em todas as épocas da humanidade. Essa frase é tão importante que ele não só colocou no capítulo 19, mas ele colocou na capa interna do livro. Quando a gente abre, a primeira coisa que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, tem o título e embaixo tem essa frase: fé inabalável só é aquela que pode encarar de frente a razão. Encarar de frente quer dizer, a gente usa a razão para poder saber se nós acreditamos ou não nas verdades religiosas que uma determinada religião nos ensina. Fé inabalável. Finalmente, na parábola da figueira que secou, Jesus, o nosso irmão Marcos, evangelista, conta a história que Jesus estava saindo com seus discípulos, sentiu fome, foi numa figueira procurar fruto, mas só tinha folha. Aí ele disse: que ninguém coma de ti fruto algum. No dia seguinte, passaram por lá e eles viram que a figueira tinha secado até a raiz. Os apóstolos ficaram morrendo de medo. E aí disseram assim: olha Jesus, como é que ficou a figueira?
Aí Jesus deu uma lição. Ele disse assim, que vocês todos possam ser úteis, que a sua fé produza frutos. A figueira que secou é um símbolo de quem não consegue ser proveitoso para nada, quem não consegue ajudar ninguém, das instituições que não têm utilidade, às vezes até prejudicam, dos oradores que só têm verniz, quer dizer, não sentem o que falam. Isso é expressão do Kardec. Então, é muito importante a gente pensar na figueira que secou, de forma a gente concluir que a nossa fé, para ser proveitosa, tem que ser ativa. Eu quero lembrar aqui 2 fatos. O apóstolo Tiago, que diz assim, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. E a Madre Teresa de Calcutá dizia assim, o amor para ser vivido como Jesus ensinou deve ser colocado em ação, na caridade. Ela usava uma frase, ela falava, comunicava-se muito em inglês, ela dizia love in action, love in action, o amor em ação. E a ação para ela, o amor em ação para ela era cuidar dos necessitados de toda a sorte. Então, meus irmãos, fica aqui um pequeno resumo das ideias essenciais do capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. Nos falou que as montanhas que a fé remove são as dificuldades, nos falou da importância da fé robusta, da ação magnética que é reforçada pela fé e da importância de nós colocarmos a nossa fé em ação, na direção da caridade, seja caridade de auxílio material, seja caridade moral, que é a gente tratar bem as pessoas, todas as pessoas. Nós estamos fazendo hoje uma experiência de convidar os que participam conosco, tanto aqui no auditório como à distância, a fazerem colocações, perguntas. Temos um microfone que poderá ser utilizado por vocês. Pediremos que quem quiser fazer uma pergunta, por favor, venha até aqui à frente, use o microfone para todos ouvirem. Aqueles que estão à distância foram já convidados a mandar e-mails para um endereço da comunhão, e o Felipe, que está conosco aqui, vai nos colocar as perguntas dessas pessoas. Pedimos que concentrem, focalize suas perguntas sobre assuntos ligados à fé, para que seja uma coisa produtiva dentro do nosso tema. Vamos começar com uma pessoa à distância. Temos alguém aí, Felipe, que tem pergunta? Sim. Alô? Boa noite, gente. Nós temos 3 perguntas. Uma da Valéria, que é Valéria Xavier, Valzinha. A da Jaqueline Rodrigues, que é a nossa aluna. E da Ana Brigatti. A da Valéria Xavier. Como ensinar a fé aos nossos filhos? Fé é a mesma coisa que religião? Fé é a mesma coisa que religião? Como se ensina a fé aos filhos? Vamos pegar essa primeira parte. Como se ensina a fé aos filhos? A primeira coisa que nós precisamos ter para ensinar a fé aos filhos é o exemplo. Uma das coisas mais lindas que existem nas famílias é quanta coisa que os pais vivenciam é transmitida aos filhos sem que os pais façam esforço nenhum. Basta os pais serem aquilo.
Por exemplo, o pai que é generoso, o filho vai ser generoso. O pai não precisa dizer para o filho, seja generoso. Então, se a gente tem fé, tanto nas próprias forças, não temos fé vacilante em nós mesmos, segurança, temos que vencer a insegurança. Aí nós damos exemplo de segurança para os filhos. Não podemos dar exemplo de presunção, porque da mesma forma como os filhos recebem recados das nossas coisas boas, eles também recebem os exemplos negativos. E é complicado. Então, pais que têm hábitos negativos em casa estão falhando com a sua responsabilidade de educação. Não é se o pai diz assim, você tem que fumar, você tem que beber, você tem que brigar. Não, não precisa fazer isso, não. Basta o pai fazer, a mãe fazer, que já está ensinando coisa errada para o filho. A segunda parte qual era? É como ensinar o que é fé religiosa. Fé é a mesma coisa que religião. Isso. Fé é religião? Não, fé é uma atitude nossa de acreditar em alguma coisa. Então, nós podemos ter fé em nós mesmos, a gente chama de fé humana, e a gente pode ter fé nas afirmações, nas prescrições de uma religião. Por exemplo, todas as religiões cristãs dão o recado do Cristo, dizendo assim, a coisa mais importante que existe é amar. Amar a Deus, amar o próximo. Então, a gente, acreditando que amar o próximo é importante, nós estamos tendo fé na afirmação de uma religião. Fé e religião são coisas distintas. Por favor, agora vamos pedir se tem alguém no auditório Bezerra de Menezes, aqui presente, que gostaria de fazer uma pergunta. Por favor, levanta o braço. Por favor, Felipe, alguém à distância. Enquanto vão pensando se tem alguma pergunta, daqui a pouco vai ter outra oportunidade. Vamos lá. A pergunta da Jaqueline Rodrigues, que é a nossa aluna de EAD do capítulo 8. A Jaqueline. Isso. Qual a causa da falta de fé ou da pouca fé? Repete, por favor. Qual a causa da falta de fé ou da pouca fé? Excelente pergunta. Segunda pergunta muito boa. Qual é a causa da falta de fé ou da pouca fé? Tem muitas causas. A principal é o orgulho. Quando nós nos julgamos os maiorais, os bambambãs, autossuficientes, que damos conta de tudo, nós podemos ter fé ao nível da presunção em nós próprios, mas não teremos necessidade de ter fé num ser superior. Então, eu entendo a pergunta da Jaqueline assim, qual é a causa da falta de fé ou da pouca fé? Fé religiosa, fé em Deus, fé numa religião. Então, a principal é o orgulho. A segunda é o egoísmo, mas a primeira é a mais importante. Tem alguma pessoa que gostaria de fazer uma pergunta aqui? Levanta o braço. Vocês estão muito inibidos. O pessoal à distância está mais... Por favor, senhora, faça... Felipe, você quer passar o microfone para ela? Tem que apertar e segurar um pouquinho. Como entender a coragem da fé? Como entender a coragem da fé? Como é o nome da senhora? Yara. Dona Yara, obrigado. Como entender a coragem da fé? A pergunta subentende uma afirmação, que para a gente ter fé é preciso ter coragem, tá certo? Então vejam bem, a meu ver, a coisa mais importante para a gente entender que é a coragem da fé é que nós precisamos constantemente estarmos a nos analisar. Nós precisamos nos conhecer. Por quê? Porque
a primeira coisa que nós precisamos ter, a primeira conclusão a qual nós chegamos quando a gente se analisa, é que nós não somos os maiorais. Nós temos muitas limitações de todas as naturezas e, portanto, nós precisamos de algum auxílio, por um lado. Segundo lado, quando a gente se analisa, a gente conclui que em certas coisas a gente até que dá conta, nós temos condição. Então, vejam bem, é preciso ter coragem, de um lado, para nós reconhecermos que temos limitações. E quando a gente tem limitações, e a gente quer resolver as limitações, nós temos que pedir auxílio ao alto. Um exemplo das limitações muito, muito forte é quando a gente tem quando a gente comete um pecado muito teimosamente repetido. A gente sabe que está caindo e a gente repete. A gente sabe que está caindo e a gente repete. E aí a gente tem que ter uma coragem de olhar Jesus bem de frente e dizer: Senhor, não estou dando conta. Me dá uma forcinha. Isso é um tipo de coragem. Reconhecer a própria limitação e pedir auxílio. E a outra coisa também é muito importante, é quando a gente se analisa e diz assim: não, isso aqui eu dou conta. Então, eu posso encarar o desafio, por exemplo, de fazer um curso que há muito tempo eu estou querendo. Vamos supor que eu adore astronomia. E é difícil, tem uma opção de coisa na área física, matemática e tal, mas eu estudei um pouco de matemática, estudei um pouco de física, agora eu vou encarar a astronomia. Eu vou dar conta. Então, é preciso ter uma coragem em si próprio, e aí a gente diz assim: meu anjo da guarda, você, por favor, arranja um daqueles espíritos desencarnados que são bons de astronomia, para ver se ele me dá uma forcinha e não me faz passar vergonha na faculdade. Não sei se ajudou a resposta. Nós temos mais 1 minuto, Gil. Tem uma última pergunta da Ana Brigatti, você falou. Isso, exatamente. É interessante que quando o senhor começou a responder as perguntas, começou a pipocar um monte de pergunta aqui, mas a gente vai responder para todo mundo pelo e-mail. Eu respondo por e-mail. Vamos pegar só aquela que você tem. Vamos lá. Na verdade, a Ana Brigatti está com uma dúvida com relação a uma coisa que o senhor falou. Para resistir às influências negativas, basta dizer não? Como podemos nos defender dessas influências em nosso dia a dia? Como podemos nos defender das influências negativas no dia a dia? De duas formas. É a lição da doutrina espírita. Primeira coisa, buscarmos o auxílio de Jesus e seguirmos o seu ensinamento. Jesus diz assim para nós: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então ele promete alívio. E aí ele bota uma condição: tomai sobre vós o meu jugo. Tomar sobre a gente o jugo de Jesus é seguir o que ele ensina. Então, fazer a nossa parte, quando a gente percebe que nós estamos sofrendo influenciação, ou que alguém que a gente ama está sofrendo influenciação, é pedir auxílio do Cristo, chegar nesse alguém e dizer assim: cara, amor ao próximo é muito importante. Do outro lado, é buscar socorro. Buscar socorro de uma casa espírita, pedir uma orientação, tomar uns passes, seguir a orientação que vai ser dada aqui, que é: ame o próximo, não faça ninguém sofrer, ajude, pratique caridade, ponto. Só isso faz um milagre sensacional. Quero agradecer a senhora Dona Yara que colaborou, a todos que colaboraram vibrando, a todos que estão à distância, pedindo que Deus abençoe e dê cada vez mais fé a cada um.